Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Michelle do blog Motivação Literária, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje, como vocês já devem ter percebido, pelo título aqui do vídeo, eu vim conversar com vocês a respeito da minha desistência do curso de Letras. Mas antes de começar a falar sobre esse assunto, a respeito dessa decisão que eu tomei, eu gostaria de pedir para que, se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever para acompanhar os próximos vídeos. E se você gostar desse vídeo, de alguma forma, esse vídeo contribuir para você, te esclarecer algumas coisas sobre o EAD e sobre a metodologia EAD, não deixe de clicar em gostei, porque isso ajuda muito no desenvolvimento do meu trabalho aqui no canal. Hoje eu vim conversar com vocês a respeito do que aconteceu, o porquê que eu tomei a decisão de desistir do curso de letras, quais foram os motivadores, né, os fatores que me levaram a tomar essa decisão. E a primeira coisa que eu gostaria de deixar claro aqui para vocês é que eu não mudei o meu pensamento sobre o EAD. Eu não tenho nada contra a instituição Unicesumar, tá? Para mim ela ainda continua sendo uma das melhores instituições de ensino que ofertam a graduação EAD, né, na modalidade à distância. Porém, eu queria relatar para vocês a minha experiência, porque pode acontecer com algum de vocês também o que aconteceu comigo, e não foi uma coisa, assim, muito positiva, porém eu tô tentando levar aí numa boa. Eu vou começar do começo, né, vou contar tudo do começo para vocês poderem entender. Há mais ou menos uns 2 anos, eu decidi fazer uma cirurgia, que não é um tema para esse canal por enquanto, mas é aquela cirurgia conhecida como bariátrica, que é a redução de estômago. Foi uma decisão minha, eu não vou entrar muito em detalhe em relação a esse assunto por enquanto, mas eu decidi fazer essa cirurgia por uma necessidade de saúde, enfim. E há 2 anos, mais ou menos, eu venho me preparando para poder fazer essa cirurgia, para poder realizá-la. E agora, no começo de 2021, eu sabia que essa cirurgia estava próxima de acontecer, porque o meu plano, ele estava prestes a liberar a minha cirurgia. E dentro desses 2 anos, nesse espaço de 2 anos, eu desenvolvi um problema, que é uma inflamação na vesícula, e eu também tive pedras na vesícula. Então, nos últimos 4, 5 meses, eu estava sentindo muita dor por conta dessa inflamação e dessas pedras. Então, o meu médico, o meu cirurgião, ele resolveu fazer 2 procedimentos em um só. E o porquê que eu tô contando tudo isso pra vocês? Porque essa cirurgia foi meio que o pivô para que tudo acontecesse em relação aos meus estudos, tá? Então, eu recebi um aval do meu plano de saúde liberando a minha cirurgia. São 2 cirurgias, na verdade, né? Foram 2 cirurgias. E eu sabia que eu ia precisar de um tempo para me recuperar dessas cirurgias. E aí, eu entrei em contato antes mesmo de ir para o hospital fazer a cirurgia, antes mesmo do plano me dar a data da cirurgia, eu entrei em contato com a instituição de ensino Unicesumar, que era a instituição onde eu estava matriculada, cursando o meu curso de letras, como todos aqui devem saber, né, de acordo com os meus vídeos anteriores. E eu queria uma ajuda da instituição em relação a esse período que eu ia precisar para me recuperar. Então, eu entrei em contato para saber o que eu poderia fazer em relação ao meu atestado de saúde, porque essa cirurgia, ela dá o direito de atestado, né? Você se afastar das suas atividades por algum tempo. E eu queria saber como que eu fazia para enviar esse atestado, quem eu deveria procurar, como eu deveria colocar, enfim. E as respostas que eu obtive da instituição foram respostas muito negativas e que eles aceitavam atestados em apenas 3 situações. Se eu estivesse gestante, então, se eu tivesse algum problema de saúde relacionado à minha gestação, se eu estivesse de licença maternidade, e na terceira situação seria se eu tivesse uma doença imuno-infecto-contagiosa, que seria o Covid ou qualquer outra coisa que pudesse contaminar alguém aí, enfim. São só nessas 3 situações que a Unicesumar aceita atestado. E isso me deixou um pouco baqueada, porque eu não imaginava que isso poderia acontecer. Para mim, quando você faz um procedimento cirúrgico que exige de você, que você precisa de um tempo para se recuperar, mesmo porque você vai ficar alguns dias no hospital e isso dificulta muito o estudo, enfim, eu achei que a instituição aceitava o atestado. Eu não fui atrás nesse primeiro momento de buscar informações a respeito disso,
Mas aí, conforme as coisas foram se complicando, eu acabei indo atrás de uma pessoa para perguntar se isso era legalmente possível. E a resposta que eu obtive é que a instituição deveria aceitar o atestado. Mas eu vou continuar esse diálogo com vocês e explicar o porquê que eu não fui atrás disso. E aí, eu entrei, nesse primeiro momento, eu entrei em contato com a instituição e conversei com eles e obtive essa resposta negativa e eu fiquei muito preocupada, assim, de primeira mão, fiquei muito preocupada porque eu não sabia como que ia ser. O que eu sabia é que essa cirurgia ia exigir muito de mim enquanto paciente, porque a recuperação é uma recuperação delicada, é uma recuperação em que o paciente precisa se dedicar muito, é uma adaptação completamente diferente. Você muda os seus hábitos do dia para a noite. Quem conhece a cirurgia e também já retirou a vesícula ou tá passando por isso sabe o quanto que é difícil, o quanto que é doloroso. Então, eu tinha essa consciência de que eu precisava de um tempinho para me restabelecer. Sabendo que a faculdade não aceitava o atestado, eu deixei os dias seguirem, né? As coisas seguirem o fluxo que deveriam e fui para o hospital para poder fazer a cirurgia com a mentalidade de que assim que eu estivesse recuperada, eu ia retomar os estudos e recuperar o tempo perdido. Porém, não foi bem assim que aconteceu. Como eu disse, essa cirurgia é uma cirurgia que exige muito do paciente e cada pessoa vai reagir de um jeito. E no meu caso, a recuperação ainda está acontecendo, eu ainda estou em processo de recuperação, porém agora eu estou bem melhor, tanto que eu consegui sentar aqui para gravar vídeo para vocês. Porém, quando eu cheguei do hospital, nos primeiros 15 dias, eu não conseguia de maneira nenhuma sentar para estudar. Eu não conseguia ficar muitas horas sentado, nem muitas horas deitado, nem muitas horas em pé. Foi uma avalanche de situações que foram acontecendo. E isso tudo mexeu muito comigo e eu não conseguia reestabelecer a minha rotina de estudos. E eu percebi que eu ia ficar muito prejudicada, que isso ia me atrapalhar, principalmente porque a disciplina que eu estava cursando naquele momento era a disciplina de estágio obrigatório 2, que é o de língua portuguesa, que é um assunto também para um outro vídeo que eu vou entrar mais em detalhes com vocês aqui no canal, como foi o meu estágio primeiro, né, o teoria e prática. O primeiro estágio, eu quero comentar com vocês como que foi numa situação pandêmica, para que vocês peguem aí de exemplo também. Então, eu percebi que eu ia ficar muito prejudicada nessa situação de não conseguir voltar para minha rotina tão rápido quanto eu gostaria. Eu entrei em contato novamente com a instituição para ver se eles conseguiam me ajudar de alguma forma em relação a isso. E o que eu queria, o que eu pedi, na verdade, foi para que eles remanejassem as disciplinas dentro do módulo. Eu teria mais 3 disciplinas, eu teria o estágio supervisionado de língua portuguesa 1 e mais 3 disciplinas dentro do mesmo módulo até o final do ano, né? Para quem não sabe, a Unicesumar, ela trabalha de forma modular e cada módulo é composto por uma quantidade de disciplinas. E aí, nesse módulo, eu teria essa quantidade de disciplinas para estudar. O estágio, ele entra como uma disciplina, só que ele é um pouco diferente das demais, né? Como vocês devem imaginar, ele exige um pouco mais também, porque você precisa ir até a escola para poder realizar esse estágio. E aí, eu entrei em contato novamente com a Unicesumar e mais uma vez eu me decepcionei em relação ao apoio que eles deveriam dar ao aluno nesse momento, né? Mesmo porque eu tinha um atestado, eu tinha um documento justificando tudo que estava acontecendo, né? Eu não estava forjando nada. E aí, eu descobri que a Unicesumar eles não poderiam me ajudar nesse sentido, porque uma das informações que eu queria trazer para esse vídeo. Eles não trabalham com remanejamento dentro do módulo. E eles também não trabalham com a possibilidade do aluno montar a sua matriz curricular igual a outras instituições de ensino. Então, eu recebi uma pergunta esses dias a respeito disso. Já estou respondendo aqui nesse vídeo, mas quero gravar uma coisa mais específica mais pra frente. A Unicesumar, ela não trabalha com a possibilidade do aluno montar a sua matriz curricular como outras instituições, que entra como disciplina optativa. A Unicesumar não tem essa opção, infelizmente eles não trabalham com isso. Quando eu pedi para eles passarem o estágio para o final do módulo e subirem as disciplinas, porque talvez eu conseguiria cursar de uma forma menos exigente por conta da cirurgia, a resposta também foi que eles não poderiam fazer isso.
E eles também não trancam um curso. Quando você decide parar, você simplesmente para da onde você tá. Então, eles não fazem aquele sistema de trancar o curso para que você volte depois. Você cancela a sua matrícula e quando você decidir voltar, se você decidir voltar, você volta da disciplina aonde você parou. Entretanto, quero fazer um adendo, né, uma observação em relação a isso, para que vocês tenham muito cuidado se um dia decidirem trancar o ensino, né, a faculdade à distância, sem saber como a faculdade trabalha de forma na íntegra, né, que foi o que aconteceu comigo. Mesmo depois de tantos anos, a gente não consegue conhecer todas as regras e metodologias da instituição de ensino. E muitas das vezes essa instituição vai considerar algumas disciplinas que você estava cursando, mesmo que você não tenha iniciado essas disciplinas, que foi o meu caso, eles vão considerar essas disciplinas como dependência. E isso vai entrar para você no seu sistema novamente quando você voltar a cursar, como uma DP, e você vai ter que pagar novamente para fazer uma coisa que você de fato não tinha iniciado. Isso aconteceu comigo. Foi uma das coisas que eu também refleti. Eu tinha deixado passar, né? Entrou 3 disciplinas que eu não tinha iniciado quando eu parei minha faculdade há alguns anos atrás. Eu já falei a respeito disso aqui no canal. Os motivos pelos quais eu parei, né? Inclusive, não gosto de tocar nesse assunto porque é muito doloroso pra mim em relação à perda do meu pai. E isso é muito difícil, é muito complicado falar a respeito disso. Então, quando eu voltei a estudar, essas disciplinas, eu não tinha iniciado essas disciplinas. E eu não consegui provar isso para eles, porque no sistema deles entrou como dependência. Então, fiquem muito atentos quando vocês decidirem trancar ou parar a faculdade, porque a faculdade não tranca o curso. Fiquem muito atentos a esses detalhes, porque isso pode prejudicar vocês no futuro. Bom, pessoal, e daí eu percebi que a faculdade ela não iria me auxiliar em relação a essa situação da minha cirurgia e da necessidade de um tempo para minha recuperação. Eu fiquei bem chateada e bem abalada com a forma como a faculdade lidou. Se vocês têm curiosidade, eu entrei em contato por todos os canais que a instituição oferta. Primeiro eu falei com o canal do mediador, que é no próprio estúdio do aluno. Depois eu entrei pelo sistema do SAI, que é um sistema de atendimento ao aluno. E eu também entrei em contato com o Polo para conversar. E por fim eu tentei o 0800. E em todos esses lugares a resposta foi negativa. Não, não podemos, não aceitamos. E isso me frustrou muito, eu fiquei muito chateada. E como eu disse, eu não tinha forças para correr atrás das questões burocráticas do segundo estágio. Então, que dirá correr atrás de saber se isso era legalmente possível. Aí eu entrei em contato com algumas pessoas que estudam direito, que eu conheço, e perguntei se legalmente isso era possível, se a faculdade só poderia aceitar os atestados de saúde nessas 3 circunstâncias. E, na verdade, eles deveriam aceitar o meu atestado por conta da minha cirurgia. Eles deveriam aceitar e me dar esse prazo de recuperação de acordo com o meu atestado, que era ali de 1 a 2 meses, tá, gente? Não era nada exorbitante. Eu só realmente precisava de um tempo. Se vocês estão se perguntando, a minha cirurgia aconteceu no dia 16/4 e só hoje é dia... Que dia que é hoje, gente? Eu não sei nem que dia que é hoje, eu vou colocar aqui no vídeo pra vocês. Só hoje eu estou me sentindo assim bem, eu acordei bem pra sentar aqui e gravar. E ainda assim o meu dia oscila muito. Se eu como alguma coisa que me faz mal, me dá fraqueza, eu fico muito fraca o tempo todo passando mal, porque faz parte do processo de recuperação dessa cirurgia que eu resolvi fazer. Então... quando eu notei que eu não ia ter esse auxílio, não ia ter esse respaldo da instituição, eu fiquei muito frustrada e resolvi perguntar para essas pessoas que estudam direito. Eu não tenho certeza aonde que isso entra na lei, não é a minha área, eu não entendo disso. Mas se vocês estiverem passando por algo semelhante e tiverem forças para correr atrás, corram atrás, porque eu tenho certeza que a instituição, ela, de algum jeito, ela tem que te auxiliar. E não foi o que aconteceu comigo, né? Bom, e aí retomando aqui o meu raciocínio, para esse vídeo não ficar muito longo,
existiu outras situações, além do fato das disciplinas terem entrado como dependência e eu ter deixado passar, não tem problema, a minha intenção era cursar e terminar minha graduação. E também teve uma situação muito complicada, que foi o finalzinho, o desfecho de toda essa história. Eu percebi que eu não ia ter esse auxílio, então eu entrei em contato com a instituição e decidi parar a faculdade. Porém, eu tinha já cursado todo o módulo anterior, inclusive cursado o primeiro estágio obrigatório de teoria e prática, que será tema do próximo vídeo aqui do canal. Para quem tiver curioso, eu vou contar como que foi a minha experiência no estágio para vocês. E não foi uma experiência fácil, já adianto. E aí eu tinha cursado esse primeiro módulo. Então a informação que eu obtive era que se eu trancasse antes do dia 10, que era quando fechava as notas, quando existia o fechamento de nota no sistema, se eu trancasse antes, eu perderia o módulo que eu tinha cursado, né? As duas disciplinas que eu já tinha cursado anteriormente, mas o estágio obrigatório, que foi muito difícil de conseguir concluir. E eu tinha pago também por isso. Então, eu fiquei meio frustrada. Eu perderia. E se eu trancasse depois do dia 10, para que as notas fossem para o sistema, eu teria que pagar as mensalidades do mês de maio e de junho sem estar cursando. Isso me deixou muito frustrada, porque com a mesma pessoa que eu conversei a respeito do atestado e da minha situação de saúde, foi a pessoa que eu conversei a respeito de trancar o curso e sobre a questão financeira. E eu falei, eu não posso pagar por uma coisa que eu não estou fazendo, que eu não estou tendo retorno, que não está vindo retorno. E eu também não posso perder uma coisa que eu batalhei, né? Foi muito difícil, foi muito trabalhoso conseguir concluir aquele módulo. Eu fiquei muito, muito chateada, porque a instituição simplesmente me encurralou. Eles não me deram opção de faz assim que nós vamos te ajudar de tal forma, e aí você volta, ou então faz assado, que nós vamos te auxiliar de tal maneira. Eles não me deram essa opção. Então eu resolvi gravar esse primeiro vídeo voltando aqui para o canal, porque eu queria alertá-los a respeito dessas situações que podem acontecer em relação ao ensino à distância. E eu também queria dizer que, em relação às minhas notas, elas já estavam todas lá no meu estúdio. Eu sabia que, pelas aquelas notas, eu tinha passado naquele módulo. Eu tirei todas as notas, assim, muito próximas da média. Quando não atingi a média, no estágio eu atingi a média, porque, como eu disse, eu me dediquei muito e foi muito árduo o trabalho com o estágio. E nas outras duas disciplinas, eu tirei 8,5 e na outra eu tirei 9,2. Então, assim, as minhas notas garantiam o meu módulo. Elas estavam já ali presentes para mim, disponíveis. Quem estuda na Unicesumar sabe que aparecem as notas dos trabalhos e você faz a somatória e você sabe quanto que você tirou de média. Então, eu já sabia que eu tinha passado naquele módulo. A única questão é que o sistema não tinha lançado a nota ainda, porque eles fechavam a nota no dia 10. Eu fiquei muito, muito chateada com essa situação e, por fim, eu decidi que eu iria sair... eu aceitei que eu iria sair perdendo de qualquer forma em relação a essa situação. E, por fim, decidi também que não iria mais cursar letras, nem na instituição Unicesumar e nem em outra instituição, porque na minha cidade não oferta bacharel. Eu já tinha comentado com vocês que eu nunca tive o intuito de ser professora, apesar de estar gostando muito de estudar conteúdos dessa área, mas a minha intenção quando eu entrei para letras era direcionar os meus estudos para outras áreas do mercado, e isso não iria acontecer, mas eu acabei aceitando porque eu queria muito me formar, né? Pegar o meu diploma para ter uma especialização, uma pós, um mestrado, enfim, quem sabe no futuro conseguir me especializar em algo que eu realmente quisesse fazer. E eu decidi que eu não iria mais cursar letras, devido a essa questão de não ter aqui onde eu moro o bacharel e ter enfrentado todas essas dificuldades aí nos últimos 2 meses e meio. Foi muito difícil para mim gravar esse vídeo, gente, sentar aqui e falar para vocês que eu desisti de uma parte dos meus estudos. Foi difícil, mas como vocês devem ter reparado aí no título, eu desisti da faculdade de letras, eu não desisti de estudar.
Então, eu queria deixar muito claro aqui para vocês algumas coisas. Primeiro, eu não vou parar de trazer conteúdos a respeito do modelo à distância aqui para o canal. Eu continuo achando que o modelo à distância ele é muito válido e muito importante para quem precisa, para quem não tem tempo, para quem se enquadra em todas aquelas características que eu já falei aqui em outros vídeos. Eu continuo achando o EAD fantástico, que traz oportunidades para o acadêmico, para o aluno, para as pessoas que estão afastadas da escola há muito tempo. O EAD é uma porta de entrada para novos mundos, para que você consiga seu diploma, para que você consiga ser uma pessoa formada em algo, mesmo que seja um técnico, uma especialização, um curso livre, não importa o que você esteja fazendo, o que importa é que você não pare no tempo, esteja sempre estudando e se atualizando. Então, esse conteúdo ele jamais vai morrer aqui no canal, mesmo porque nos próximos vídeos eu vou trazer as novidades do que eu tenho decidido aí estudar de forma independente e para o futuro também. Não sei se eu vou retomar uma graduação ainda esse ano, mas vou trazer conteúdos a respeito disso, então fiquem ligadinhos aqui no canal. Outra coisa que eu quero deixar muito clara nesse vídeo, eu não tenho nada contra a instituição Unicesumar. Eu continuo acreditando que ela é uma das melhores instituições de ensino à distância do país. Eu já fiz um vídeo falando sobre boas instituições de ensino. Eu preciso atualizar esse vídeo para vocês, né? Fazer boas pesquisas aí de notas e avaliações do MEC para trazer esse conteúdo para vocês. Já está programado. Então, eu continuo pensando da mesma forma, mas eu precisava trazer essa realidade sobre essa situação que eu vivi, sobre essa minha experiência negativa. Eu já disse isso em outros vídeos, vou repetir aqui. Toda instituição de ensino, seja à distância ou presencial, ela vai trazer algum tipo de desconforto, algum tipo de descontentamento para o aluno em algum determinado momento da vida dele, enquanto estudante. Isso vai acontecer porque nenhuma instituição é perfeita, todas têm alguma coisinha ali que precisa ser melhorado. E no caso da Unicesumar, essa foi a situação que aconteceu comigo, e eu queria trazer de exemplo para vocês, para que se um dia vocês passarem pela mesma situação, vocês estejam preparados para isso. E sobre a minha cirurgia, eu não quero falar muito a respeito disso por enquanto aqui no canal. Eu não sei se vocês têm interesse em saber como isso funciona, mas pode ser que eu abra um quadro aqui para falar sobre o meu processo de emagrecimento, sobre o meu processo com a bariátrica, o que me fez tomar essa decisão, por que eu quis fazer isso. É um assunto que pode vir a surgir aqui no canal, caso vocês queiram. Não é o foco do canal, mas o que eu faço aqui é para vocês. Então, vocês devem opinar aí nos comentários se vocês querem que fale a respeito disso ou não por aqui. E em breve teremos mais conteúdo. O próximo vídeo do canal eu vou falar a respeito do meu estágio. O primeiro estágio obrigatório de teoria e prática em letras na Unicesumar. Eu também quero trazer uma dica de curso para vocês, principalmente para quem está cursando letras e pedagogia, um curso que eu fiz durante o período que eu estava graduando, né? Que eu estava fazendo a graduação. É um curso muito bacana que eu queria indicar para vocês, porque eu gostei muito, me abriu muito assim a mente, principalmente para a área de licenciatura. Mesmo não sendo o meu foco, eu estava estudando mais sobre isso para ver se eu conseguia, né, me adaptar melhor com essa questão de dar aula. Mas por fim acabei decidindo que eu não iria mais cursar letras. Quero deixar mais uma vez a observação de que eu vou continuar estudando e trazendo os conteúdos aqui para vocês. E é isso, gente. Esse vídeo já ficou mais longo do que deveria. Eu só queria aparecer aqui mesmo, conversar um pouco com vocês. Eu estou fazendo um teste, eu tô gravando pelo meu celular pela primeira vez. Eu quero ver como que vai ficar a imagem e áudio. Eu espero que dê tudo certo. E, por fim, mas não menos importante, não deixem de se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Se você achou o tema e o assunto desse vídeo pertinente, te ajudou de alguma forma, te esclareceu alguma coisa, não deixe de clicar em gostei, porque isso ajuda muito no desenvolvimento aqui do canal e dos vídeos que eu produzo aqui no canal. E é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá!